Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo a cada GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer com vocês um teste de direção com o Onix Plus 2023 1.0 manual. Então a gente vai rodar com o carro na cidade, na estrada, para a gente ver como o carro se comporta em questões de consumo, conforto, direção, se o câmbio é bom, se o câmbio e o motor acabam casando bem, enfim, fazer aquela avaliação dirigindo para que você entenda realmente, conheça bem esse carro antes de você comprar. Fica a gente até falar que vai ser bem interessante. Vamos lá! Bom pessoal, vamos começar então o nosso teste. Pisar no freio e na embreagem junto. E a gente aperta 10 vezes o botão e o carro liga. Colocamos o cinto de segurança. Vamos então ligar o ar-condicionado, porque com um barulho externo é impossível a gente ouvir. Então, vamos lá. Bom pessoal, vamos então ver aqui como o carro se comporta dirigindo na cidade. E aí a gente também vai dar umas voltinhas na rodovia para ver como o carro se comporta por lá também. Bom, estamos numa rua aqui de paralelepípedo e a gente percebe que o carro não trepida muito. Isso é algo bom. Realmente você percebe que ele consegue absorver de uma forma bem interessante aí as irregularidades do asfalto. Estamos aqui com o ar-condicionado, né? No mínimo ele gela relativamente bem também. Ele acho que está bem de acordo aí para o tamanho do carro, não deixa ficar o habitáculo muito quente. Esse é um carro que ele tem um desempenho até que bom, mas a gente sente mais esse desempenho principalmente acima dos seus 3.000 RPMs, dos seus 3.000 giros. Para a gente ter uma ideia, na cidade ele faz 9,5 km aqui no etanol, e na gasolina 13,6, ou seja, é um consumo muito bom para um carro sedã principalmente. Esse carro tem uma direção elétrica que é muito leve, muito tranquila para você dirigir. Na cidade aqui em manobras é muito tranquilo, a gente não sente aquela leveza demais, tá? Acho que num ponto muito acertado, você consegue fazer as manobras tranquilamente na cidade, dirigir sem riscos. Ele é um carro relativamente leve que pesa 1.079 quilos. Esse carro aqui ele é muito econômico e a versão turbo, segundo a GM, é o turbo mais econômico da categoria. Realmente é interessante o consumo desse carro, se aproxima muito, por exemplo, do Kwid, do Mobi, carros que são muito mais leves, muito menores do que esse carro aqui também. Então você consegue ter um carro espaçoso com bom consumo aí de combustível. Tenho pessoas, familiares, amigos que têm Onix mesmo e adoram essa questão do consumo. Realmente é só elogios. Assistente de partida em aclive também acaba ajudando bastante, principalmente aí para quem não tem muita prática. Você dirige também com mais segurança, sabendo que não tem risco do carro retornar. A combinação do câmbio de 6 marchas aqui oferece um comportamento bem interessante para o sedã. Você consegue dirigir de uma forma muito combinada do motor e do câmbio, você percebe que não tem, o câmbio consegue trabalhar nas horas certas aí com o motor, não fica como se fosse buracos, né? Salvo uma exceção aqui praticamente entre a segunda e terceira marcha, que parece que existe, principalmente em subida, a gente sente como se tivesse um buraco ali, que você acaba tendo que manter a segunda marcha, porque se você jogar para o terceiro, o carro acaba não subindo. Então esse é o único gap aí que a gente sente, na verdade é mais da segunda para a terceira. Esse carro aqui mesmo, em ladeira, ele acaba se saindo bem, ele acaba tendo uma boa arrancada, que acaba agradando bastante, principalmente quando a gente está andando aí na cidade. Ele tem um espaço interno muito generoso, tanto para principalmente quem vai atrás, na frente também ele tem um bom espaço, principalmente os carros são mais apertados atrás. O entre-eixos dele é muito bom, que faz com que quem vá banco traseiro tenha bastante conforto aí, bastante espaço para as pernas. Para a cabeça nem tanto, porque também a gente sabe que para a cabeça isso é um pouco mais complicado, mas isso é em geral com todos os carros. A gente acaba sentindo, se você dirige muito esse carro sem olhar pro
velocímetro aqui, na verdade, por conta giros, é fácil você manter ele acima dos 3.000 giros, porque ele é um carro que até os 3.000 ele acaba não tendo um desempenho tão excepcional. O motor 3 cilindros acaba vibrando, mas as vibrações não incomodam tanto como alguns outros carros que acabam sendo piores. Esse carro é bem interessante, principalmente para quem vai trabalhar como motorista de aplicativo, táxi. É um carro que tem um baixo custo operacional. Você vai gastar muito menos combustível também, então acaba sendo bem interessante nessa questão. O carro ele é agradável aqui nas acelerações. A gente não sente falta, até impressiona por ser apenas um motor 1.0. Nesse caso aqui o carro está com etanol, então ele está gerando 82 cavalos de potência. Mas mesmo assim a gente não sente nenhum tipo de falta de fôlego. Eu acho que realmente a potência ficou muito de acordo até para o porte do carro. Isso está falando com um carro vazio, com um carro cheio, realmente a gente vai sentir um pouco mais de dificuldade. O carro vai precisar trocar talvez as marchas aí com uma rotação maior para ter um carro mais à mão aí também. Como eu digo, né, não é um carro que sobra a potência, mas está bem de acordo com a categoria. Gosto bastante do engate desse câmbio, realmente ele é um engate bem preciso. Você sente uma suavidade na troca, você não sente aqueles trancos, e também o câmbio é muito bom de ser trocado, muito macio. Realmente vale a pena aí esse carro, um carro gostoso de se dirigir, bem confortável. Vamos então fazer aquela subida que a gente costuma fazer. Deixar aqui na segunda marcha. Ótimo, tem nenhum carro na frente, então segunda marcha a gente pisa fundo, ar ligado, uma pessoa aqui. O carro está em 3.000, pedido para eu subir marcha, mas não tem condições. Se eu subir aqui, realmente o carro não vai subir. Bom, subida aqui então com ar-condicionado, tá mais ou menos aí, né? Não subiu com, nossa, aquela facilidade, mas também não pediu primeiro. E essa subida realmente aqui é uma subida chatinha, uma subida longa, pesada. Não é tão longa, mas ela é bem pesada. Ainda mais de paralelepípedo, então tá de acordo aí pro ponto zero, acho que ele tá atendendo bem. Uma valeta que nós temos aqui passa com muita suavidade. Eu achei interessante o conforto que o veículo te passa, absorvendo muito tanto questões de valetas quanto de paralelepípedo. Mas também vale salientar, na minha pesquisa de preços, os amortecedores desse carro não são baratos, tá bom? Quando a gente compara com alguns carros aí populares, pelo menos os que a gente já filmou aqui para o canal, esses amortecedores são os dos mais caros. Então, fique atento a isso, mas também não é nada absurdo aí que você vai pagar, e também se você tiver cuidado, os amortecedores acabam durando um bom tempo também. Bom, a outra valeta que nós temos aqui, a gente consegue nessa valeta aprovar muito, porque o carro acaba torcendo bastante. Então aqui a gente percebe, sim, a roda traseira acabou saindo do chão, o que é muito normal. Alguns carros aí que tem um curso de suspensão mais alto, ou principalmente suspensão independente na traseira, que acaba passando tranquilamente sem passar essa torção. O isolamento acústico do carro no geral ele é bom, não incomoda os ruídos externos que a gente tem aí. Mas quando, que nem ontem eu estava dirigindo, tinha um caminhão na lateral e realmente o barulho acabou incomodando. Então para a cidade o barulho geral não incomoda, mas em alguns pontos assim acaba se tornando mais ruidoso e realmente poderia sim ser um pouco melhor. Ontem eu andei bastante com esse carro, principalmente na cidade, então deu para testar bastante. Eu gostei bastante a questão também dos freios, são freios realmente eficientes. Ele é apenas tambor na traseira, mas mesmo assim não é um freio que deixa a desejar. Você consegue ser tranquilamente bem atendido aí nas suas frenagens quando necessário. Talvez com o carro cheio, numa descida de serra, aí sim seja um pouco necessário aí frear disco na traseira, mas também dirigindo com cuidado não é nada demais. Pro dia a dia, realmente aqui ele está bem dimensionado. Esse carro eu percebi que o desempenho dele, a utilização dele, é mais interessante na cidade do que na rodovia. Mas na rodovia ele também não faz ruim, não faz feio, como a gente vai mostrar para vocês. Mas o perfil dele realmente acaba sendo mais urbano, ele tem você consegue desempenhar bem na cidade.
Na estrada, realmente motores 1.0, principalmente para ultrapassagem, nunca foram excelentes. Mesmo os 1.0 hoje em dia sendo bem melhores do que antigamente. Mas mesmo assim, eu acredito que esse carro aqui seja uma das melhores relações custo-benefício que nós temos no mercado. Oferece um amplo espaço, bom porta-malas, baixo custo aí de combustível e com valor de manutenção regular também não é tão caro. Vale lembrar também que esse carro aqui, até na versão turbo, ele utiliza a injeção indireta, então você já ganha também nessa questão na manutenção. Bom, pessoal, vamos rodar então um pouco na rodovia para a gente ver como o carrinho se comporta nessa outra condição. Vamos lá? Bom, pessoal, estamos aqui pegando a rodovia em si. Aqui a gente faz o teste, né? Estávamos a Dutra, agora estamos aqui na Fernão Dias. Vou testar um pouco melhor. Bom, tô aqui então com o carro em quinta marcha, 80 km por hora. O carro está aqui abaixo dos 3.000 RPMs. Então é bem interessante porque ele consegue manter uma rotação baixa normalmente em velocidade de cruzeiro. Pra vocês terem uma ideia, agora estou chegando aqui perto dos 90, ele está nos 3.000 RPMs. Vou colocar a sexta marcha, ele cai para os 2,5. Então isso ajuda bastante. Você mantendo a sexta marcha vai longe. Esse câmbio aqui então, na verdade, as relações de primeira a quarta são mais curtas, focando mais em realmente você ter um desempenho melhor. Já as duas últimas são mais focadas, são marchas mais longas, focadas em realmente você reduzir a rotação do motor, principalmente a última sexta, que é aquela overdrive, que eles chamam já focado para realmente cair bem a rotação. Vale salientar que na overdrive você acaba não tendo muita potência, então realmente você precisa fazer uma ultrapassagem, você vai acelerar um pouco mais, é interessante sim que você acabe mudando o modo, na verdade você coloque em quinta marcha. Alguns dados importantes: consumo do carro no etanol é 11,6 km por litro e na cidade, e na gasolina 16,6. Então realmente é um consumo rodoviário também muito bom. Na gasolina esse carro consegue ter uma economia de combustível exemplar. Como eu falei para vocês, não é um carro campeão em desempenho. Ele atende relativamente bem a proposta dele. Mas para vocês terem uma ideia, o 0 a 100 dele é em 13,3 segundos, com sua velocidade máxima chegando a 167 km/h. Tá aí a velocidade máxima que ele consegue chegar. Apesar de ele não ter um desempenho assim, então uma potência muito grande, né, excelente performance, o bom é que ele tem uma boa oferta de torque até em baixa rotação. Então você não sente se fosse realmente como se fosse um carro muito fraco. O legal é que o motor trabalha com bastante elasticidade, isso, né? Focando em realmente você ter a maior parte do tempo dele trabalhando em rotações mais baixas, até para você privilegiar o consumo, que é um grande foco aí do carro. O comportamento do carro também na rodovia, ele é muito bom. Ele acaba até nas próprias curvas mesmo, é um carro que tem uma boa estabilidade. Vale salientar, ele é um carro bem confortável, então o amortecedor dele, a suspensão dele tem bastante esse foco. Se você porventura for colocar mais pessoas no carro, é um tipo de suspensão que acaba baixando bastante com o peso. Já tive experiência com esse carro, mas com 1.0 turbo na terra, e realmente quando você põe bastante gente, o carro bate muito embaixo. A traseira acaba descendo bastante. Eles acabaram deixando o carro muito mais focado aí para o conforto, então em contrapartida você tem esse pequeno problema. É como ele é um carro 1.0, então constantemente você precisa, principalmente na cidade, manter a troca de marcha para que você mantenha uma rotação adequada, senão você vai acabar tendo um carro que não vai te entregar tanto a potência assim. Vale salientar que realmente o torque desse carro, você não o torque, mas somente a potência, você sente que o carro anda bem, principalmente a partir de 3.000 giros. Realmente o carro acaba ficando bem mais esperto. O câmbio, como eu falei para vocês, o engate dele é bem macio e também o curso aqui da alavanca é curto. Diferente dos carros da Fiat, né, que a gente tem bastante curso aí na alavanca, você passeia bastante com a mão para fazer o engate das marchas. Eu aconselho para você dirigir na rodovia, conseguir manter aqui na sexta marcha e tal, mas sempre que você precisar fazer uma ultrapassagem, te aconselho que você coloque uma quinta marcha
para você ter um melhor desempenho aí sem conseguir fazer ultrapassagem. Por que, Gabriel? O carro acorda mais a partir dos 3.000, aí você tem um carro realmente à mão. Abaixo disso, não fica ruim, mas você não vai ter aquele desempenho, principalmente na hora que você mais precisa, que é numa ultrapassagem. Se você é aquela pessoa que está mais acostumado com um carro automático, ou seja, não precisa fazer as trocas de marcha e tal, talvez você sinta um pouco aqui, porque principalmente em retomada, se você manter a marcha alta, você vai ter dificuldade. Principalmente quinta e sexta por serem marchas mais longas, então realmente é um carro que vai demandar bastante a troca de marcha para você realmente ter um bom desempenho. Nas curvas ele apresenta boa estabilidade e isso é realmente algo bacana, bem elogiado, mesmo com a suspensão sendo mais voltada para o conforto. Mesmo com os buracos aqui que a gente tem, os pequenos desníveis, buracos, aqui na rodovia ele consegue rodar de forma bem confortável. Mesmo os caminhões aí tentando entrar na sua frente sem dar seta aí, entrando com tudo, mas enfim. É necessário a gente estar sempre atento ao trânsito também. Uma direção que esse carro tem, né, que ela é uma direção realmente bem leve, bem calibrada. Isso acaba colaborando bastante para o prazer de dirigir, para a sensação bacana de você realmente ter o carro na mão. Isso acaba colaborando bastante aí. Direção que ela é muito bem calibrada. Quando o carro está carregado, para você manter realmente um desempenho bom, você vai precisar sim esticar as marchas. Se você realmente não esticar as marchas com o carro carregado, você vai sentir dificuldade aí realmente no desempenho e vai ver que o desempenho não vai ser tão bom assim quanto você imagina ou quanto você realmente precisa. Aqui mesmo, estamos numa subida, estou em sexta marcha para vocês sentirem. E realmente, até um caminhão que está na minha direita vai conseguir ultrapassar. Sexta marcha mesmo, com o pé embaixo, o carro está a 2.000 giros, mas ele não te entrega um desempenho bom. Você precisa realmente mudar a marcha aí para realmente conseguir andar mais com ele. Vamos deixar o caminhão passar, né? Porque senão é sacanagem a gente impedir. Vamos passar a quinta marcha para ver. Na quinta ele já dá uma melhorada, mas mesmo assim, quinta marcha ainda é fraquinho, ainda preciso reduzir mais. O caminhão continua me passando, não teve jeito. Mas apesar de tudo, esse carro aqui tem um dos melhores consumos de combustível aí da categoria. Se você realmente privilegia isso, se é importante essa questão para você, esse carro aqui certamente vai ser um dos melhores, um dos que vai mais te atender. Se for utilizar o carro todo dia, um carro tanto para os fins de semana, para a família, quanto para o dia a dia, esse carro aqui realmente vai cair como uma luva para você. Pessoal, estamos pegando um pouco mais de curva do que lá atrás, mesmo assim fazendo a curva aqui a 80 por hora, o carro está em quinta marcha, no próximo dos seus 3.000 RPM, estamos a uns 90 por hora, a gente percebe que o carro consegue ter uma boa estabilidade. Não se pode abusar porque, como eu falei para vocês também, ele tem uma suspensão mais macia, muitas vezes não tão focada assim na estabilidade, mas no conforto. Mas mesmo assim, consegue atender relativamente bem essa questão da estabilidade. Só não abusar muito em curvas, mas que você não vai ter grandes surpresas nem sustos. Como ele tem controle de tração e estabilidade, acaba ajudando também mais ainda a manter o carro na sua trajetória. Tem também o controle na verdade, a distribuição aí automática de frenagem. Isso juntamente com controle de tração e controle de estabilidade vão te dar aí uma boa segurança ao rodar, principalmente nas rodovias. E aí, meus amigos, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários se você compraria o Onix Plus ou se você compraria outro carro, ou até ele, mas em outra versão, como 1.0 Turbo, por exemplo. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo que vai ser bem interessante. E se você também quiser ver a avaliação completa desse carro, vou deixar a descrição no link, na verdade aqui na descrição do vídeo, para que você possa ver a avaliação que a gente costuma fazer, os pontos positivos, negativos, enfim, custos de manutenção, que é algo bem importante. Bom, pessoal, se você vai comprar um carro desse aqui ou qualquer outro usado, mas você tem medo de comprar um carro problemático, te der uma manutenção facilmente de 7.000 para cima até assim que você comprar, eu tenho a solução para você. A
Participe do GT Ensina, onde de forma muito prática e objetiva eu vou te ensinar a avaliar um carro, desde estrutura, parte de pintura, motor, ver a questão de teste de direção, enfim, saber se o carro, por exemplo, não passou também por enchente, analisar a documentação. Curso muito prático e objetivo e realmente bem interessante, inclusive pelo valor. Se você quiser saber mais, só basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado para lá. E se você está a fim de comprar um carro, mas você quer que alguém avalie para você, eu faço esse serviço tanto de avaliador como de caçador de carro. Para saber mais, manda um e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com e siga a gente também nas redes sociais. GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Sempre com conteúdos muito práticos que vão te ajudar bastante no seu dia a dia. Obrigado, pessoal, por estar aqui até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!